Bem-vindos a mais um vídeo do canal MAPC Linguística. Nosso vídeo de hoje será sobre as línguas eslavas. As línguas eslavas que hoje dominam a Europa Oriental formam um ramo da família indo-europeia muito próximo do ramo báltico, que inclui o lituano, o letão e o antigo prussiano. Para entender o que era o prussiano, você tem que assistir ao vídeo Quem eram os prussianos, que explica por que os prussianos começaram como bálticos e terminaram como alemães. Mas isso é outra história. As línguas eslavas começaram a se separar uma das outras, começaram a divergir do proto-eslavo no fim da Antiguidade, por volta de 400, 500 depois de Cristo. E é por isso que as línguas eslavas são ainda hoje bastante parecidas entre si. Os eslavos têm sua origem, começaram geograficamente na região que hoje é o leste da Polônia, a região da Bielorrússia, o norte da Ucrânia, um pedacinho ali da Rússia mais ocidental. Daí, a partir daí, essa população proto-eslava, no final da Antiguidade, foi se expandindo para leste e para o sul, no início do período da Idade Média, formando, na parte leste, a chamada Rússia de Kiev. Kiev, que hoje é a capital da Ucrânia, na época estava sob o comando viking. Foi fundada pelos escandinavos, ainda bárbaros na época, nessa região que é o centro da Ucrânia atual. É por isso que Kiev é chamada tradicionalmente pelos ucranianos e pelos russos como a mãe das cidades russas. Isso mesmo, o berço da Rússia na verdade é a Ucrânia. Uma outra leva migratória eslava foi na direção dos Balcãs e eventualmente levou à extinção as línguas latinas que tinham sido levadas à região pelo Império Romano, quando os Balcãs foram romanizados, latinizados, mais ou menos entre o ano 100 e o ano 250 depois de Cristo. Só essa população que hoje é conhecida como os romenos, protegida pelos montes Cárpatas de um lado e pelo Danúbio ao sul, acabaram sobrevivendo linguisticamente. A língua latina dessa região, o latim vulgar dessa região sobreviveu. E, eventualmente, também houve uma população dalmaciana na região que é a costa da Croácia atual, que preservou uma língua latina, o dalmaciano, até o século XIX. Também havia outros falares latinos que foram desaparecendo à medida que os eslavos foram invadindo a península balcânica. Os albaneses, mais ao sul, também sobreviveram e são, na verdade, um povo nativo da região desde a antiguidade, que já eram vizinhos dos gregos, provavelmente eram descendentes dos ilírios. E claro, nós não podemos nos esquecer do húngaro, que fica aí bem no meio da Europa Oriental, enfiado entre os povos eslavos. Esses húngaros chegaram aí apenas um pouco depois dos eslavos do sul, dessa migração para os Balcãs dos eslavos. Eles chegaram por volta do ano 900, 1000, vindos da região da Rússia, da região dos Montes Urais, porque eles são, na verdade, um povo uraliano. Eles falam uma língua uraliana, que, como a gente vê no mapa aí, também inclui o finlandês, o estoniano, várias línguas regionais da Rússia e as línguas lapônicas da Lapônia. A gente vê a árvore genealógica aí das línguas urálicas. O húngaro é um parente distante do finlandês. Esses eslavos do sul que invadiram a Península Balcânica no começo da Idade Média, eventualmente foram cristianizados a partir do Império Bizantino, que o Império Bizantino dominava a Península Balcânica. E para alfabetizar e cristianizar esses povos eslavos, os gregos, os missionários gregos, desenvolveram primeiro o alfabeto glagolítico para escrever esse dialeto arcaico eslavo dessa região do sul, antepassado do búlgaro atual. Esse alfabeto glagolítico, a forma das letras era completamente nova, não tinha nenhuma similaridade com o alfabeto grego. Então, talvez os missionários voltaram para a prancha de desenho e criaram o alfabeto cirílico depois. Um pouco depois, dessa vez o cirílico já era bem próximo, a forma das letras era bem próxima das letras do alfabeto grego. Então, por essa similaridade maior, o cirílico era muito mais fácil, esse alfabeto cirílico acabou pegando muito mais e acabou virando a escrita dos povos eslavos ortodoxos, como os búlgaros, os sérvios, os ucranianos, os russos, claro. Os romenos também chegaram a usar o alfabeto cirílico para escrever a língua romena, cultivavam a língua eslava eclesiástica até o século XVIII, depois eles passaram só a usar o romeno mesmo. Eventualmente a parte norte na Península Balcânica, que são hoje os croatas e os eslovenos,
não ficaram nessa parte bizantina, ficaram na parte latinizada, na parte que pertencia, historicamente havia pertencido ao Império Romano do Ocidente. Então eles caíram na Idade Média na região que era dominada pela Igreja Católica Romana. E depois caiu sob o jugo austríaco. A Áustria se tornou uma grande potência dessa região e dominou a Croácia, a Eslovênia, por vários séculos, e, portanto, os croatas e os eslovenos acabaram virando católicos romanos. Os bósnios, na verdade, acabaram se convertendo ao Islã durante a época que o Império Otomano dominou a região. Os sérvios, os eslavos macedônios e os búlgaros, também sob o Império Bizantino, viraram cristãos ortodoxos, como eu disse. Os albaneses da região que não são eslavos, não cometam esse erro de achar que o albanês é eslavo. O albanês é um outro ramo do indo-europeu. Os albaneses, junto com os bósnios, viraram muçulmanos. No século XIX, a Sérvia se torna independente. No início do século XIX, a Sérvia, com a decadência do Império Otomano, se torna independente do Império Otomano e acaba começando uma campanha para unificar os povos eslavos do sul, se unificar com os outros povos que pertencem à Áustria, como os bósnios. A Bósnia tinha sido conquistada do Império Otomano pela Áustria e acaba não ganhando a independência nessa época. A Bósnia continua sob a Áustria por muito tempo. E a Croácia e a Eslovênia, eles querem que essas regiões ficassem independentes do Império Austro-Húngaro e se unissem à Sérvia. Isso acaba levando, em 1914, ao assassinato do herdeiro do trono austríaco, Franz Ferdinand, em Sarajevo, capital da Bósnia, por um adolescente de 18 anos que estava amando do serviço secreto sérvio, somente protestando a situação de dependência que os sérvios sofriam sobre a Áustria na Bósnia naquela época. Então, eles matam o filho do imperador austríaco, Franz Ferdinand, e isso fez com que a Áustria declare guerra à Sérvia e comece a Primeira Guerra Mundial. Depois da Primeira Guerra Mundial, o Império Austro-Húngaro é desmantelado. Os bósnios, os croatas e os eslovenos se unem finalmente à Sérvia. A Sérvia consegue o que ela queria, e daí é criado o Reino da Iugoslávia. Iugoslávia significa eslavos do sul, né? Yug é sul, nessas línguas. Depois da Segunda Guerra, a Iugoslávia vira uma república, uma ditadura socialista, marxista, e só depois da queda do marxismo, na região da Europa Oriental, né, quando cai o Muro de Berlim e toda a União Soviética desaparece também, a Iugoslávia acaba se desintegrando e se transforma nos países que a gente vê no mapa atual: Eslovênia, Croácia, Bósnia, Sérvia e Macedônia. E em 2006, Montenegro se separa da Sérvia também. Também tem Kosovo, que tem uma maioria ali albanesa e é virtualmente independente da Sérvia também. Os eslavos que moravam ligeiramente ao norte da Áustria, que historicamente eram chamados de morávios, boêmios, com o fim do Império Austro-Húngaro, essa região onde está a cidade de Praga, que era a cidade onde morava o famoso Franz Kafka, que escrevia em alemão, embora fosse tcheco. Essa região se torna independente depois da Primeira Guerra Mundial e vira a Tchecoslováquia, que também, eventualmente, depois da Segunda Guerra Mundial, também vira um país socialista, uma ditadura socialista. E depois do fim do socialismo na Europa Oriental, em 93, eles se separam e viram a República Tcheca, ou Tchequia, e a Eslováquia. O tcheco é importante para as línguas eslavas da região do Império Austro-Húngaro, foi a primeira língua a desenvolver uma ortografia própria. Então, a ortografia do tcheco é adaptada para o eslovaco e também para as línguas da Iugoslávia que usam o alfabeto latino, como o croata e o esloveno. Voltando o foco para a Polônia, a região mais ou menos originária dos povos eslavos, a gente vê que já na Idade Média havia um reino polonês. A partir do século XI, XII, eles formam uma Polônia, historicamente, se converte ao cristianismo e tudo mais. Mas é a partir de 1569 que a Polônia passa a virar uma potência relativamente grande na Europa Oriental, quando se une ao Ducado da Lituânia, formando a União de Lublin, chamada de Comunidade Polaco-Lituana, a partir de 1569. Acaba virando o maior estado europeu da sua época, entre 1569 até o final, na verdade, do século XVIII, porque ele vai sendo carcomido, ele vai sendo erodido, invadido e anexado a leste pela Rússia e a oeste pela Áustria e pela Prússia, que é um embrião da Alemanha, até que já por 1795 não existe mais nenhum traço de Polônia independente. O que tinha da Polônia acaba sendo incorporado à Prússia e à Rússia,
Quando a Prússia forma a Alemanha, aquilo vai tudo junto, e eventualmente só depois da derrota alemã na Primeira Guerra Mundial é que, aproveitando a fraqueza da Rússia por causa da Revolução Russa também, e aproveitando a derrota alemã e a fraqueza da Alemanha depois da Primeira Guerra, é declarada ressurge uma Polônia em 1918. Depois da Segunda Guerra Mundial, essa Polônia acaba sendo expandida ainda mais e vira esse quadrado que a gente vê agora, essa Polônia grande, incorporando a Pomerânia Oriental e a Silésia, que eram províncias da Alemanha até os anos 40. E na região do leste, os eslavos de leste, como eu já mencionei, a Rússia, né, essa etnia, essa denominação Rússia, nasce na região de Kiev, que é na Ucrânia, mas com o tempo o centro de poder, da economia, da demografia desses povos eslavos do leste acabam se deslocando mais para leste e acabam se fincando mais ou menos na região de Moscou, na segunda metade da Idade Média. Então Moscou passa a ser o centro, Kiev deixa de ser o centro da vida russa, e Moscou passa a ser esse centro, e eventualmente os russos de Kiev se divergem, eles evoluem separadamente, mesmo porque a Ucrânia faz parte daquela união polaco-lituânia, e acaba sofrendo uma influência muito grande da língua polonesa, marcando a língua ucraniana como bastante diferente da língua russa de Moscou, que vira a base, esse russo antigo, russo medieval, que vira a base do russo moderno, que toma, na verdade, o eslavo eclesiástico, que é o búlgaro antigo, como língua erudita. Essa Rússia de Kiev, que foi fundada pelos vikings, que invadiram a região no começo da Idade Média, ganha esse nome Rus, porque era uma designação dada aos suecos. Rus era o nome dado aos suecos nessa época. Era um dos nomes pelos quais eram conhecidos os suecos, os vikings que dominavam essa região naquela época. Eventualmente o termo Rus acaba sendo adotado pelos próprios eslavos da região, exceto no finlandês. No finlandês, a Suécia e os suecos ainda são chamados de Ruotsi. Olha o mapa da Europa em finlandês, vocês vão ver que a Suécia é chamada de Ruotsi e a Rússia é chamada de Veneye. Do ponto de vista estrutural, as línguas eslavas geralmente são SVO, ou seja, sujeito, verbo, objeto, embora isso seja bastante livre dentro das línguas. Tem preposições, embora isso venha acompanhado de uma declinação sufixal bem forte, e o sintagma nominal é dan, determinante, adjetivo, nome. As línguas eslavas geralmente têm 3 gêneros, geralmente não todas têm 3 gêneros, tem apenas 2 números, só o esloveno preserva o antigo dual. Aliás, o esloveno é a única língua indo-europeia que preserva o número dual do antigo indo-europeu. Os interrogativos, como é típico das línguas da Europa, são frontalizados. As línguas eslavas tipicamente não têm artigos e mantêm uma declinação, ou seja, uma marcação de caso nos nomes e modificadores nominais extremamente complexa. A exceção aqui é o búlgaro e o macedônio. Essas duas línguas perderam a declinação, com uma pequena exceção que vocês vão ver durante a descrição, e desenvolveram um artigo definido, sufixado ao primeiro elemento do sintagma nominal, seja ele o substantivo ou um adjetivo que o preceda. A primeira língua eslava escrita foi o antigo eslavo eclesiástico, uma forma antiga de búlgaro, que é usada até hoje na Igreja Ortodoxa e em alguns países eslavos, como a gente já viu. As línguas eslavas ortodoxas acabaram adotando o alfabeto cirílico, que foi desenvolvido a partir do grego, e os eslavos católicos romanos adotaram o alfabeto latino, eventualmente, acrescido de alguns diacríticos, de alguns dígrafos, para indicar a fonética peculiar da respectiva língua eslava. As línguas do Império Austro-Húngaro seguem as convenções do tcheco, desenvolvidas para o tcheco, que envolvem o uso do háček, também chamado de karon, para indicar as consoantes palatalizadas. Então a gente tem aqui o C, com esse acento circunflexo de cabeça para baixo, que é o karon, simboliza o som ch. Depois a gente tem sh, j, nha, ye, j, j, ch e lh. Já o polonês não segue essas convenções, ele usa combinações com Z, às vezes o ponto em cima e às vezes o acento agudo, que também na verdade representa um grau menor de palatalização. Então tem ch, sh, j, j, nha, sh, ch, z. E também ele usa o L com um traço no meio, que soa como uma espécie de W, funciona como uma semivogal W. E nas vogais o polonês marca o antigo O longo com acento agudo, só que esse som hoje é pronunciado U.
O longo do tcheco é marcado com essa bolinha em cima. E o tcheco também e o eslovaco marcam as vogais longas com acento agudo. Das línguas eslavas modernas, o polonês é a única que preserva as antigas vogais nasais eslavas, que existiam no antigo eslavo. E no polonês moderno são grafadas com o diacrítico ogonek, que parece essa cedilha embaixo da vogal aí. O A com ogonek é on, e o E com ogonek é en. Na evolução das línguas eslavas, geralmente essas vogais nasais se tornaram U nas outras línguas eslavas. Então o polonês renka corresponde a ruka, que nas outras línguas eslavas é mão. Głęboki, que é fundo, vira gluboki nas outras línguas eslavas. Em alguns casos, essas nasais apenas se desnasalizaram. Polonês język, nas outras línguas eslavas, jezik ou jazyk. Polonês mięso, nas outras línguas eslavas, miaso ou mieso, língua e carne. Já quanto ao alfabeto cirílico, eu não vou explicar aqui o alfabeto inteiro, porque no canal tem alguns vídeos sobre o russo, tem vídeos de introdução a esse alfabeto. Eu só vou explicar aqui as principais diferenças entre o cirílico do russo e as versões usadas nas outras línguas eslavas que usam esse alfabeto. Em ucraniano, por exemplo, a letra G do russo soa como H. Então, essa foi uma mudança fonética da língua, então a letra acompanhou. Essa letra I com pingo do ucraniano, que não existe no cirílico russo, equivale ao I russo. E a letra que no ucraniano é igual ao do I russo, equivale ao U russo. Então, esse I, que parece um N invertido, no ucraniano tem um valor de U. O cirílico ucraniano também tem a letra I com trema em cima, que é o I. A letra E no ucraniano soa como E mesmo. E a letra que no russo é o E oborotnoye, o E invertido, por sua vez representa o IE, ou seja, a situação é invertida em relação ao russo, né? No russo o E oborotnoye é E e o E normal é IE. Passando para o búlgaro, a letra que no russo é STA, no búlgaro soa como STA. E essa letra que parece o tviord znak do russo, no búlgaro representa a vogal fraca E. Então a gente tem uma palavra, por exemplo, como kasta, casa. No cirílico sérvio já existem letras bem diferentes. Algumas letras especiais para as oclusivas palatais, que em latino são o C com acento agudo e o D com apóstrofe, que são essas duas letras aí, que parecem um H com tracinho horizontal. O L palatalizado, lh, que é o LJ do latino, em cirílico sérvio é esse L com uma barriguinha aí. E o N com uma barriguinha é o N palatal, nj, NJ no sérvio com o alfabeto latino, né, ou no croata. E também tem essa letra aí que parece o C do russo, mas é com a parte de baixo no meio, que corresponde ao J no alfabeto latino. Nas línguas eslavas, geralmente a conjugação verbal simplificou bastante. Apenas existe uma conjugação verbal no presente e existe um passado que geralmente nem é um passado verbal, é na verdade um particípio passado que acabou sendo usado como verbo. Contudo, né, os verbos eslavos possuem um aspecto inerente, ou seja, cada verbo ou é perfectivo ou é imperfectivo, então eles precisam aparecer em pares aspectuais. Um verbo imperfectivo tem que ter um correspondente perfectivo, então cada verbo na verdade é uma dupla, vem em pares. Aqui a gente tem o verbo pisat, que é um verbo imperfectivo conjugado no presente, em 3 línguas eslavas que eu vou pegar aqui para servir de exemplos, porque cada uma de cada ramo eslavo mais importante. O polonês é uma língua ocidental, o russo é uma língua oriental e o croata é uma língua meridional. Aqui na conjugação no presente a gente vê que eles são extremamente parecidos em sua conjugação. No passado, eu coloquei aqui apenas em polonês e croata, a gente tem geralmente esse L que é adicionado ao radical do verbo, então pisat vira pisałem, pisałam, pisał, pisala. E esse sufixozinho que está levando aí no polonês, na verdade é o verbo ser do polonês que é usado complementando esse particípio passado. No croata a gente vê o verbo ser, ele é colocado como uma palavra separada do verbo, pode ser também antes do verbo, dependendo do tipo de frase. A gente tem pisał sam, pisalasam, pisał sam é o masculino, pisalasam é o feminino.
E aqui o exemplo de formação de pares aspectuais nos verbos poloneses. A gente pega o verbo na primeira linha, pisać, é imperfectivo, o perfectivo dele é napisać. Geralmente o imperfectivo forma o prefectivo com um prefixo. Mas aí se você quiser prefixar o verbo com um prefixo que dá significado novo ao verbo, como o caso do prefixo pod, que está aí, pod é embaixo. Então escrever embaixo é assinar. Podpisać seria assinar alguma coisa, mas o verbo com prefixo é perfectivo. Então para fazer o imperfectivo dele, você tem que colocar o sufixo, no caso aí, ivat. A gente tem também a alternação entre a terminação final, a vogal temática A e I. Então a gente tem rzucać, rzucić, kończyć, kończyć. Tem alguns verbos que tem um par supletivo, não deriva por maneira previsível, como brać, wziąć, que é o verbo pegar, que são realmente verbos diferentes. As outras línguas eslavas é paralela. Bom, a gente viu a formação dos pares de verbos aspectuais, mas o que significa aspecto? O que são os pares aspectuais? Para que eles servem? No português, a nossa conjugação distingue entre aspectos no passado, por exemplo, como eu falei e eu falava, eu fiz e eu fazia. Nesse caso aí, fiz seria perfectivo, falei também, fazia e falava são imperfectivos. Nas línguas eslavas, para fazer essa distinção, você precisa usar verbos diferentes. Então, para você dizer eu fazia, você tem que saber que, por exemplo, em polonês, o verbo fazer é robić, no imperfectivo, e zrobić, no perfectivo. Então, fazia, como uma forma imperfectiva, você põe o verbo robić no passado e tem ja robiłem. Como o verbo imperfectivo, o passado dele significa eu fazia, eu estava fazendo. Se você pegar o verbo perfectivo zrobić e colocar no passado, faz ja zrobiłem. Seria eu fiz, ou eu tinha feito numa ocasião específica, um evento específico, pontual na linha do tempo. No futuro, por exemplo, a gente não distingue em português o aspecto. Se você falar eu farei, eu vou fazer alguma coisa, pode ser um aspecto ou outro, pode ser perfectivo ou imperfectivo. Já nos idiomas eslavos, essa distinção é feita com o futuro perfectivo. Você tem que pegar o verbo perfectivo para fazer eu farei uma coisa específica, eu farei um evento pontual, ou eu vou meramente ficar fazendo aquilo independentemente de terminar ou começar alguma coisa. Nas línguas eslavas, o presente do verbo perfectivo, se pegar a forma que é morfologicamente presente, já tem um significado de futuro perfectivo. Então, se você fizer o verbo, a gente viu zrobić aí, se você usar ele no presente e falar ja zrobię, eu farei. Já o imperfectivo ja robię, eu faço, eu estou fazendo. Para fazer o futuro imperfectivo, você tem que usar um auxiliar, que no caso do polonês é o verbo ser. Você pega o futuro do verbo ser, mais o infinitivo ou passado do verbo e fala ja będę robił, eu vou fazer. Eu vou ficar fazendo algo, assim, não é um fazer específico. Sem contar que o infinitivo, nas línguas eslavas, e o imperativo também, especificam um aspecto verbal. Se você quiser, por exemplo, dizer em croata, hoću čitati knjige, com o verbo imperfectivo čitati, que é ler, isso significa que eu quero ler livros. É uma coisa que não é especificamente você vai pegar um livro e ler, não é um evento específico. Você fala que no futuro você vai pegar livros e ficar lendo esses livros. Mas se você quiser dizer que você vai ler especificamente um livro, você vai ter que usar o verbo perfectivo pročitati. Hoću pročitati ovu knjigu. Eu quero ler esse livro. Se você disser hoću čitati ovu knjigu, significa que você quer ficar lendo o livro, porque você está usando aí eu quero ler o čitati imperfectivo. Então você quer ficar lendo livros. Você quer ficar lendo esse livro. Um livro que você vai ler repetidamente, não vai necessariamente estar se referindo a uma leitura específica. Meramente dizendo que você vai ler esse livro. É um livro de cabeceira, uma bíblia que você consulta toda hora. Não se refere a um evento específico definido, porque čitati é o infinitivo do imperfectivo. Aqui o mais difícil das línguas eslavas, que é a declinação. A gente viu aqui o substantivo que significa vaca, nas três línguas eslavas, krova em polonês, korova em russo e krava em croata. A gente vê a declinação bastante complexa, mas bem parecida entre as línguas. No croata, houve uma fusão do caso dativo com o caso locativo. Né? Aqui essas abreviações significam N nominativo, depois acusativo, genitivo, dativo, instrumental e locativo.
No russo, o P aí significa preposicional, que equivale ao caso locativo das outras línguas. Uma questão de nome só. Aqui a declinação de um nome masculino, que é bem parecida também com a declinação do neutro, então não vou colocar o neutro. Mas o que é essa declinação? Afinal, para que servem essas várias formas do substantivo nas línguas eslavas, né? O nominativo é a forma básica, usada como sujeito dos verbos e usada como a forma de citação das palavras. O acusativo, tipicamente, é objeto direto dos verbos. Por exemplo, em croata, se você quiser falar que você comprou uma vaca, você fala kupio sam kravu. A palavra vaca crava vira cravo, ganha U no final, porque o acusativo de crava é cravo. Em polonês, kupiłem krowę. Em russo, ja kupil karowo. O genitivo é a forma possessiva, que vale a nossa preposição de. Então, glava krave, em croata, é a cabeça da vaca. Em polonês, głowa krowy. Em russo, golova karowa. O dativo serve a função de objeto direto, de recipiente de alguma coisa que está sendo dada, doada. Por exemplo, dali su narodu slobodu. Deram ao povo liberdade. Dali su é deram, em croata. Narodu é o dativo de narod, povo. E slobodu é o acusativo de sloboda, liberdade. O instrumental designa o meio pelo qual uma ação é realizada, o instrumento, como diz o nome do caso, entre outras funções. Então, em croata, se você quiser dizer, por exemplo, eu abri a porta com a chave, você diz otvorio sam, eu abri, vrata, que é porta, ključem. Ključem é o instrumental singular de ključ, que é chave. Esse último caso, que é chamado de locativo preposicional, nas línguas eslavas só aparece com preposições, ele não tem uma função independente, não é usado sozinho, sem preposições. Por exemplo, eu vivo em Zagreb, živim u Zagrebu. Ja živu v Moskvě, eu vivo em Moscou, eu moro em Moscou. Falando de preposições, também cada preposição exige um caso específico, ou seja, as preposições não exigem só esse caso preposicional. Existem algumas preposições que exigem acusativo, algumas exigem genitivo, algumas exigem dativo ou instrumental. Sintagma nominal, como a gente já viu, tipicamente é dan, determinante, adjetivo, nome, ten mali nush, essa faca pequena, ovai bali noj, etat malek noj, em búlgaro, tozi malek noj. O adjetivo tipicamente precede o substantivo e o determinante, como esse, precede ambos. No polonês, o adjetivo também pode vir depois do nome. Isso geralmente significa que aquela expressão é uma coisa nova, um nome novo. No búlgaro e no macedônio, como eu já mencionei, o artigo definido é um sufixo colocado no primeiro elemento do sintagma nominal, que geralmente, se não for o substantivo, vai ser aquele adjetivo que está antes do substantivo. Então a gente tem aqui malkiat noj etuk. A faca pequena está aqui. O sufixo at aí, está no adjetivo malki, pequeno. Golyamata kashta. Golyama é grande. Kashta é casa, então aí está a casa grande. Mais alguns exemplos, a gente tem nojete malek. A faca é pequena. Aí o artigo está sufixado ao substantivo, porque ele está sozinho no sintagma nominal. Malkata kashta yebeala. A casa pequena é branca. Na forma oblíqua, ou seja, quando o substantivo ou o sintagma nominal não está na função do sujeito, quando está na função de objeto ou alguma outra coisa, o artigo definido do búlgaro perde esse T aí, vira um A. Então, noj é faca, nojet é a faca, mas eu comprei a faca, não é kupik nojet, sim kupik noja, porque é o objeto do verbo. Eu comprei a faca pequena, fica então kupik malkia noj. E se você usar uma preposição, que existe também um caso não reto, um caso oblíquo, a gente tem snoja, com a faca. Em Macedônia, o artigo, na verdade, chega a desaparecer. O artigo masculino. Noja é tuca, a faca está aqui, mas eu kupio noj, eu comprei a faca. Snoj, com a faca.
E aqui a gente tem uma lista dos nomes dos meses nas línguas eslavas, que mantém as designações tradicionais eslavas, porque em russo, em sérvio, em bósnio, em esloveno, em búlgaro e em macedônia, eles adotaram os nomes latinos, padrão da Europa, mas em croata, em tcheco, em polonês, em ucraniano e em bielorrusso, eles mantêm a terminologia arcaica que faz referência às atividades típicas de cada época do ano. Então a gente tem, por exemplo, kwiecień, em tcheco é maio, em polonês é abril, kwiecień é abril em ucraniano. Isso vem da palavra kwiec, que é flor, o mês das flores. O mês de agosto em tcheco é sierpień, que em polonês é sierpień, em ucraniano é sierpień. Vem de sierp, que é a foice, ou seja, é o mês da colheita. A gente vê aqui listopad, outubro em croata, e novembro nas outras línguas significa a queda das folhas. List é folha, pad, o verbo padat, cair. Então é o mês da queda das folhas.